O Brasil passou por um processo de nacionalização de vários carros importados aí nos últimos anos, especialmente aqueles de marca premium. Mas será que essa diferença aí de origem tem algum impacto na desvalorização desses carros no mercado de usados? E se tem, quem será que sofre mais com isso? O carro que é importado ou o que é feito aqui? É isso que a gente vai descobrir agora nesse capítulo do Livrão KBB, mas antes da gente começar, já vai deixando aqui o seu like nesse vídeo e se inscreve também no canal da KBB Brasil, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Livrão KBB e hoje nós vamos pegar 7 exemplos de carros que eram importados e passaram a ser feitos aqui no Brasil para a gente comparar qual é a desvalorização de cada um deles e verificar se existe diferença de origem aí entre um carro importado e nacional no que diz respeito à desvalorização dele no mercado de usados. Lembrando que todos os carros que você ver aqui nesse vídeo, todos os carros que a gente for citar aqui nesse capítulo do Livrão KBB, você pode consultar a página de preços de cada um deles, acessando todos esses links que estão aqui na descrição do vídeo, para você cair lá em kbb.com.br e ver aí quanto é que realmente esses carros estão sendo vendidos no mercado, aí por aí nas lojas, se você estiver interessado em algum deles. A gente abre aqui essa nossa lista com Audi A3 Sedan. A Audi inaugurou a fábrica dela aqui no Brasil em 2015, lá em São José dos Pinhais, no Paraná. Na verdade, essa planta pertence à Volkswagen, mas a Audi pediu um puxadinho ali para começar a produzir os seus carros a partir de 2015, e nessa época, quem era o carro-chefe da marca era o Audi A3 Sedan, esse carro que está passando aqui na televisão para você ver. Antes de chegar no Brasil, ele era importado da Hungria, esse modelo aqui. Aí ele começou a ser feito lá no Paraná, nessa fábrica de São José dos Pinhais. Quando ele começou a ser feito aqui no Brasil, ele já tinha esse visual aqui da linha 2015, e a gente vai comparar a versão 1.4 Turbo Attraction, que era a versão de entrada aí do Audi A3 Sedan quando ele começou a ser vendido aqui. Antes dele ser nacionalizado, ou seja, quando ele vinha ainda da Hungria, ele tem uma desvalorização aí no mercado, ou seja, o carro vendido aqui no Brasil, que tem origem importada, de menos 3,84% no mercado de usados. Menos 3,84% é o que desvaloriza o Audi importado aqui no mercado de usados brasileiro. Aí, a partir de 2015, quando ele começou a ser feito lá no Paraná, essa mesma versão 1.4 Attraction passa a desvalorizar menos 13% no mercado, ou seja, tem uma grande diferença aí de quase 10 pontos percentuais entre a desvalorização do importado e o do nacional. Para explicar, para tentar dar uma hipótese sobre por que existe essa diferença tão grande na desvalorização desses dois modelos, aliás, do mesmo modelo com origens diferentes, é o processo de tropicalização que o A3 Sedan passou aqui no Brasil, lá no Paraná, porque para conter custos e conseguir vender ele num preço aí mais acessível, digamos assim, ele chegou a ser vendido por menos de 100 mil reais esse carro, beirando ali os 100 mil reais. A Audi trocou a suspensão multilink traseira que ele tinha por uma de eixo de torção, que é mais simples e mais barata, e o câmbio de dupla embreagem DSG também foi substituído por um Tiptronic automático convencional de 6 marchas, ou seja, o carro ele acabou ficando um pouco mais barato de fazer, menos refinado aí em termos de engenharia, então talvez por isso ele sofra aí uma desvalorização maior, esse A3 que é feito aqui no Brasil, em relação àquele que vinha da Hungria. Esse caso do A3 Sedan que a gente viu é exatamente o mesmo do Volkswagen Golf. Nessa geração aqui MK7, ele também passou a ser nacional ali em 2015 e 2016, já como modelo 2016, e ele passou a ser feito ali em São José dos Pinhais, da mesma fábrica que o A3 Sedan, só que no espaço da Volkswagen dessa vez. Antes de ser nacionalizado aqui no Paraná, esse Golf aqui ele vinha importado da Alemanha. E os modelos vendidos hoje no mercado de usados, que são esses de origem alemã, tem uma desvalorização de 4,24% do mercado, ou seja, já é uma desvalorização baixa, mas ele também sofre do mesmo fenômeno aí que a gente viu do A3 Sedan, porque se a gente pega o carro feito aqui no Brasil, no mercado de usados, aí essa desvalorização já salta para 10,3%.
3% no mercado de usados. É quase uma diferença aí tão grande quanto a gente viu do A3, e a hipótese é a mesma, porque esse Golf aqui também passou pelo mesmo processo de tropicalização que o A3 Sedan. Ele também abdicou da suspensão traseira multilink por uma de eixo de torção, que é mais comum, né, mais barata de fazer, menos complexa, e o câmbio de dupla embreagem também foi trocado pelo Tiptronic automático de 6 marchas, que é mais comum, um projeto que já estava pago aí, então eles decidiram colocar para ver se baixava um pouco os custos do carro, talvez por isso, por esse downgrade aí de refinamento desse carro, refinamento de engenharia, talvez essa seja uma das explicações que o mercado tenha menos aceitação para os Golfs que são feitos aqui no Brasil em relação ao alemão. Passando agora para a Mercedes-Benz, o carro mais importante aí da marca, o Classe C, passou a ser feito aqui no Brasil em 2016 na fábrica de Iracemápolis, aqui no interior de São Paulo. Antes disso, ele era importado da Alemanha. Na época que ele começou a ser vendido aqui já nacional, né, na produção nacional, os preços dele e os que eram vindos da Alemanha permaneceram os mesmos. A Mercedes não mexeu nos preços dos dois carros. A única alteração mecânica que ele sofreu foi a adoção de um motor flex. Ele tinha um motor 1.6 turbo flex na versão C180 Avantgarde, que é essa que a gente vai comparar aqui nessa lista, e enquanto ele era importado da Alemanha, o Mercedes-Benz Classe C desvaloriza 7,35% no mercado de usados, ao passo que o nacional já tem uma desvalorização de 12,95%, ou seja, é o mesmo processo aí de uma menor aceitação aí talvez no mercado de usados para os modelos que são feitos aqui no Brasil em relação ao Classe C. Não é uma diferença tão grande quanto os outros que a gente viu, mas ainda assim é uma diferença aí já razoável. Ainda na Mercedes-Benz, esse carinha aqui, o GLA, o SUV compacto da marca, também passou a ser feito aqui no Brasil a partir ali de 2016, mas diferentemente do sedã Classe C, a diferença entre o GLA, que era importado da Alemanha, e o que passou a ser feito aqui no interior de São Paulo é praticamente nula. Eles têm um empate técnico aí na versão 200 Style 1.6 Turbo. O importado tem uma taxa de desvalorização no mercado de usados de 11,46%, enquanto o nacional tem uma taxa aí de 11%, ou seja, é uma diferença bem insignificante, o que mostra que o mercado não tem muita diferenciação aí no que diz respeito ao GLA importado e o GLA nacional. Esse empate técnico na desvalorização entre origens também acontece com o queridinho da Range Rover, o Evoque, aqui no Brasil é o carro mais bem sucedido da marca, e ele começou a ser feito aqui no Brasil também em 2016, nessa mesma época que todo mundo, que foi quando entrou em vigor aí o Inovar Alto, que incentivava as montadoras a instalarem fábricas aqui no Brasil. A Land Rover aproveitou essa onda para fazer o Evoque aqui em 2016, e eles construíram uma fábrica lá em Itatiaia, no Rio de Janeiro. E aí a versão SE Dynamic SI 2.0 Turbo desse carinha aqui era vinda da Inglaterra, antes de ser nacional, e a diferença entre ele e o nacional aqui do Rio de Janeiro é zero. Ambos desvalorizam 9,4% do mercado de usados, ou seja, no que diz respeito ao GLA e ao Evoque, essa origem aí, essa diferença de origem, na verdade não tem diferença nenhuma, o fato dele ser importado ou nacional, no que diz respeito à desvalorização no mercado de usados. Para finalizar essa nossa lista, nós temos dois modelos do grupo da BMW. O primeiro vai ser esse Mini Countryman aqui, que nessa mesma época aí de 2016 também passou a ser feito aqui no Brasil. A fábrica da BMW fica em Santa Catarina, na cidade de Araquari, lá no sul do Brasil. E esse carinha, o SUV da Mini, começou a ser feito aqui no Brasil na versão Cooper S-Top 1.6 Turbo. Ela vinha antes do Reino Unido, era importada do Reino Unido, depois passou a ser feita ali em Santa Catarina, e a versão importada tem uma desvalorização de 6% do mercado de usados, enquanto a nacional desvaloriza 9%, ou seja, não é uma diferença muito grande aí também, mas segue o padrão da maioria, pelo menos por enquanto, do que nós estamos vendo nesses 7 exemplos aqui, de que o importado desvaloriza menos do que o nacional.
Para finalizar essa nossa lista com um exemplo que quebra aí a tendência que a gente viu até agora do importado desvalorizar menos do que o nacional, nós temos o BMW Série 3. Ele começou a ser produzido aqui no Brasil ainda em 2014, no finalzinho de 2014, na fábrica da BMW lá em Santa Catarina, que eu já falei, e ele já veio como modelo 2015, antes ele era importado da Alemanha, e segundo os nossos dados aqui de mercado, depois de ser nacionalizado, a versão Sport 2.0 Turbo Flex, aí ele já tinha um motor Flex quando ele começou a ser vendido aqui, desvaloriza 6,65% essa versão Sport 2.0, que era de entrada ali dele, enquanto que o importado que vinha da Alemanha desvaloriza 7,18%. Não é uma diferença muito grande assim, né? Principalmente se comparar quando o caso é inverso, como a gente viu lá do A3 e do Golf, mas ainda assim é a vitória de um carro nacional sobre um importado nesse aspecto de desvalorização. E é com esse BMW Série 3 que a gente encerra esse capítulo do Livrão KBB, que a gente desvendou aí a diferença de desvalorização entre o modelo importado e o nacional. Se tem algum outro exemplo desse tipo que você não viu aqui nesse capítulo, mas que você queira saber, deixa a sua sugestão aqui nos comentários desse vídeo, participa com a gente, também sugira outros temas para a gente abordar aqui nesse quadro do canal da KBB Brasil, e não sai daqui sem se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui que gosta de carro. Tenho certeza que você vai curtir todos os nossos conteúdos aqui no canal da KBB Brasil, então já deixa a sua inscrição, aperta no botãozinho vermelho aí e até a próxima.